O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, respondeu a Ramon dizendo que aconteceu isso porque não houve acordo entre os clubes para que o Vasco tivesse uma carga de 50% de ingresso, que ele seria favorável a estádio dividido, mas não houve um acordo entre as duas diretorias, sem entrar em detalhe que acordo seria esse. Foi o que disse o presidente fluminense. Setor Sul, né? O Vasco queria, por ter historicamente a torcida do Vasco utilizar o Setor Sul, né? Mas como era mando do Fluminense, por isso não vai ter acordo nunca, porque desde que o Maracanã se configura nesse formato, eles brigam por causa disso e não há acordo. Não sei que licitação o Vasco sai vencedor dela. Não, sim, no atual formato. No atual formato não é possível. O jogo da volta do segundo turno será mando do Vasco, certamente será no Maracanã. Só 2 detalhes sobre as entrevistas. A metáfora com a pandemia, eu acho que só prova que não foi uma semana feliz de entrevistas do Ramon Dias, né? E a liberdade de expressão dá direito às pessoas darem suas opiniões e o Diniz tem todo o direito de, eventualmente, ficar insatisfeito com a forma como algumas questões de futebol são tratadas. Mas ele, há algum tempo, deu uma coletiva para se desculpar pelo tom que ele tinha adotado em relação à imprensa em uma coletiva. E como classe, acho que a gente também tem o direito de não achar justos, embora respeite a liberdade de expressão dele, de não achar justo o tom que ele adota em relação a nós, como se fôssemos todos nós polemistas baratos, buscando estatísticas, e ele estava se referindo à questão do número de clássicos que o Fluminense não tinha vencido, que agora muita gente vai ficar triste porque não tem assunto para criar caos. Não somos polemistas baratos nem dispostos a criar caos em clube. Se há alguém se comportando dessa forma, que ele talvez aponte. Mas essa generalização, eu considero injusto esse tratamento e que tem sido recorrente em algumas entrevistas dele. É desnecessário. Algumas das discussões sobre o time dele, que a gente trava, elas são bastante ricas porque o trabalho dele é rico e enriquece os nossos debates. Se ele acha que algumas discussões são rasas, esse rótulo, essa generalização que ele pratica com muita frequência, ela me parece um pouco desagradável. Assim como eu acho que ele tem direito de ficar insatisfeito e expressar insatisfação, e eu tenho direito, como jornalista, de ficar insatisfeito com a generalização que ele comete muitas vezes. Quem vai enriquecer o nosso debate sobre a arbitragem é o nosso especialista, Paulo César Oliveira, que está no estúdio de novo. PC, vamos ao lance principal, né? O lance-chave dessa partida em termos de discussão de arbitragem, que é a reclamação do Vasco de pênalti não marcado, num chute que bate na mão ou é bloqueada, depende do ponto de vista, pelo Manuel. Qual a sua análise desse lance? Eu acho que antes da gente entrar efetivamente no lance, acho que vale a gente contextualizar aqui uma mudança no texto da regra do jogo, que entrou em vigor em 2021, porque até o texto da regra anterior ao período, 1º de julho de 2021, o texto da bola na mão tinha várias situações, né? Citava a posição do braço, a mão deliberada, o jogador que estava com o braço levantado acima da linha do ombro, a mão de apoio quando o jogador, né, tenta fazer uma ação e apoia a mão no chão. Tinha vários exemplos no texto da regra do jogo, era um texto muito grande. Citava também quando o jogador cabeceava a bola e a bola batia no próprio braço, quando ele jogava, a bola vindo do adversário. Essas orientações ainda são passadas pelos instrutores, né? No campo de considerações. Elas não estão mais na regra do jogo, mas são passadas para os instrutores. Só que havia um entendimento do board que os árbitros estavam levando muito em consideração só a posição do braço, sem analisar se o movimento se justificava, se era um movimento normal para aquela ação. O que o board fez? Reduziu o texto da regra, e eu me lembro que em 2021 a gente falou, oxe, agora vai diminuir os pênaltis de bola na mão, porque nós tínhamos, inclusive, alguns apelidos aqui para os nossos pênaltis, né? Era o pênalti de queimada, era o pênalti jabuticaba, que só tinha no Brasil. Eu lembro que você brincava, falava bastante assim, o pênalti da pegadinha do malandro, né? Bateu na mão, pá, pênalti. Você tá lá desavisado, de repente pênalti, onde? E aí esse pênalti ninguém entendia, né? Então, em 2021... o International Board vem e faz o quê? Coloca a mão deliberada, que é aquela voluntária que o jogador tem a intenção de levar a mão na bola. Ela coloca a mão que é para marcar um gol diretamente, né? Que tem que anular em qualquer circunstância, mesmo que o toque seja acidental. E aquela mão de imediatez, que é quando bate, imediatamente o jogador faz o gol. Quando bate
numa posição normal, acidental, ele passa para o companheiro, vale o gol. Se ele próprio fizer o gol, tem que ser anulado. Resumindo, não tem gol de mão no futebol. Exatamente. Mas aonde entra a interpretação? Que eu acho que a evolução que a gente buscava em 2021, ela está sendo gradativa, porque não teve uma mudança imediata, efetiva na aplicação dos árbitros. É quando entra no campo da mão antinatural. E o que diz a regra nesse campo da mão antinatural? É se a posição do braço se justifica para a ação, se o jogador amplia o espaço do corpo de maneira antinatural, e aí o árbitro tem que observar se o jogador está ampliando o braço, se esse braço está aberto, se está junto ao corpo. E próximo do corpo não significa colada no corpo, ela pode estar, de certa forma, separada, mas tem que estar numa posição natural. Se o jogador está em ação de bloqueio e está assumindo um risco para o braço estar naquela posição. Então, fazendo essa introdução dessa mudança do texto, que é importante em relação a esse lance, e eu acho que até justifica, sim, a avaliação de que muitos lances como esse foram marcados recorrentemente nos nossos campeonatos, inclusive depois da mudança de 2021. É isso que me pegou. É isso. Porque, assim, independentemente do argumento que se use para marcar ou não... É questão do critério. Exatamente. O que me pega é que a minha memória, assim, no reflexo, pô, isso aqui no Brasil é pênalti. É a primeira coisa que eu vi. Isso aqui no Brasil é pênalti. Porque muitas vezes aqui a gente estava só vendo braço, a bola no braço, e esquecendo de analisar a ação, se o braço se justifica ou não para aquela ação específica. Vamos ao lance então, vou pedir para voltar, por gentileza, lá no início da jogada. E já, por favor, se a gente puder parar na hora do contato no braço do Manuel, paramos no braço dele um pouquinho antes, se a gente puder travar no ponto de contato, por favor. Mais um frame, aí paramos um pouquinho antes até, no ponto de contato, acho que é um frame anterior. Se tiver um anterior aí, beleza. Chegamos a esse frame aqui, depois tem uma imagem mais aproximada. No primeiro momento eu estava até com a avaliação de pênalti também, confesso que a minha primeira análise, saí do meu ponto até de trabalho, fui lá conversar com os meninos, com os operadores de DC, a minha avaliação é que a bola tinha batido no cotovelo do Manuel. Esse é um cotovelo que está ampliando espaço. Se essa bola tivesse batido diretamente nesse cotovelo dele, no braço esquerdo não tem discussão, né? Que é um braço que está muito mais do que ampliando o espaço do corpo, não teria nenhuma dúvida. A gente vai para a análise no braço direito. Se essa bola bate no cotovelo, que foi a minha primeira avaliação, quando eu fui analisar com os nossos operadores, a minha avaliação estava de pênalti. Mas quando a gente vai buscar mais ângulos, e o importante, que foi o que faltou para o Flávio Souza no jogo da semana passada, de analisar o ponto de contato... Em Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio, faltou a ele, e mesmo com a indicação da Dayana, ele se equivocou ali na decisão. Quando a gente vai buscar o ponto de contato dessa bola, o ponto de contato é no antebraço do Manuel, é no antebraço, e é muito próximo da mão, né, que não está totalmente colado no corpo, não está colado no corpo, mas a bola pega aqui, ó, no antebraço, bem pertinho, no punho dele. Ele está fazendo o movimento de recolher, né? Até tentando recolher, mesmo ele nesse movimento de recolher. Se essa bola tivesse batido no cotovelo mais aberto, ampliando o espaço, a gente teria uma outra avaliação. Vamos para os próximos ângulos. Vamos seguir para os próximos ângulos. Esse mais fechado, paramos, se a gente puder voltar no ponto de contato, essa imagem mais fechada, acho que a gente fica até com uma imagem melhor do ponto de contato, ó, paramos aqui, ó, no ponto de contato. Porque tem uma questão, aí paramos aqui, ó, porque tem muito também uma questão de ângulo envolvido. Quando a gente vê pela câmera do outro lado do campo, ó, a impressão é que a bola é muito no cotovelo dele. Quando a gente vem para esse ponto de contato, já é mais próximo aqui da mão, já mais próximo da mão. Mas o que torna... E o braço que está abaixado. O que torna esse toque nesse ponto um não pênalti é o fato de que essa parte do braço dele está na frente do corpo. Se não tocasse no braço, tocava no corpo. Não está ampliando espaço. Entendi. Porque quando ele tem uma ação que ele está virando e esse braço está abaixado e a bola bate aqui, é numa parte que ele não está fazendo ampliação de espaço. Né? Então, para a regra, essa sim é uma posição considerada natural. Mas esse movimento dele só acontece porque ele está tentando recolher o braço. Se a gente for olhar, analisar a movimentação dele, ele vem com esse braço esquerdo ou esse braço da frente aberto e esse tentando recolher. Quando ele tenta recolher, a bola bate. É um lance meio que parecido com o do Hugo no jogo da Libertadores do Botafogo, né? E nós bate mas o juiz deu o pênalti. Incorretamente. Naquele jogo do Botafogo. Se a gente puder voltar, por favor, a imagem. Mas vocês conseguem afirmar categoricamente que a bola bateria no corpo dele e não iria para o gol?
Essa é uma boa análise. Se a gente puder voltar à imagem de trás do gol, por favor, vamos para a imagem de trás do gol. Eu acho que se ele tivesse quero com chamar braços, a atenção. Se ele tivesse com os dois braços abertos, a bola passava por baixo do braço dele. Agora, Vamos lá. Essa imagem por trás do gol. Ó. Mais um pouquinho na hora do contato, paramos na hora do contato. Claro que é uma imagem que ela está um pouco distorcida, ela está borrada, não tem uma imagem clara. Mas por que eu estou pedindo para parar nessa imagem? Para chamar a atenção para o melhor ângulo que seria disponível, né? Que a gente acabou não conseguindo, é o ângulo do Wilton, que está exatamente, é a recomendação para esse tipo de jogada. Vamos parar lá a imagem por trás do gol. Nesse ângulo, nessa imagem já tem um ângulo legal também, porque o Wilton, ele está olhando de frente à jogada, ele está na linha do chute e os instrutores têm cobrado muito isso do deslocamento do árbitro, de buscar a direção da bola, porque quando você está olhando lateralmente, você tem aquela visão diferente da posição do braço. Olha só, paramos aqui, vamos para a imagem de trás do gol, e mesmo que ela um pouquinho distorcida ali, mas ela serve para uma avaliação. A de trás do gol agora, por favor. Reforço o posicionamento do Wilton de frente, na linha do chute. E paramos na hora do ponto de contato, por favor. Paramos aqui um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui tá bom, tá vendo? Olha só. É uma imagem que está um pouco distorcida, mas ela não tem o braço do Manuel totalmente à frente, ampliando o espaço lateralmente. Porque se ele está com esse braço aqui, ampliando o espaço, uma bola que vai passar, a interpretação é diferente. Então, esse braço dele, apesar de uma imagem assim não estar totalmente boa, né? Mas é um braço que realmente está à frente do corpo. Se a gente puder seguir, por gentileza, mais um pouquinho agora, aí é feita a revisão. Agora a gente acha que poderia, né, com a sua permissão, Rizek e amigos, se a gente pudesse ir para o áudio do VAR, que eu acho que fundamental. Pode esclarecer um pouquinho mais. Eu elogio, né, cara? Que bom que a gente tem, assim, de forma ágil, já disponível. O CBF já disponibilizou o áudio, o diálogo entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo para a gente entender o que baseou a decisão tomada hoje no Maracanã. Vamos lá? Olha aí, disputa. Atenção. Segue. Você vai mal. Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim pega. Vou iniciar a minha checagem. Aguarde. Pega, tá? Checando. O braço dele tá arqueado. Sim, vai checar. Tem que ver se o braço tá ampliado, tá? Contato aqui, ok? Vou ver se eu tenho uma câmera de frente. Deixa eu ver se tem uma de frente. Não. Sim, tranquilo. Tapa. Tranquilo. Beleza, eu vou pegar uma de Você costas. não abre o braço, Tosco. Se o braço tá na posição natural, você não faz o bloqueio. Eu não vejo movimento deliberado, eu vejo o braço natural e se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. Isso, tem outra movimento câmera que na mostra. frente da barriga dele. Tem proximidade, ele não amplia o seu braço para trás, ela bateria no corpo dele. Exato, no movimento de Tudo biomecânica. checado, a bola bate no braço, mas não tem movimento adicional, não tem, é uma bola que se não bate no braço, bateria no corpo. Felipe, se não bate no braço, bateria no corpo, ok? Respeito, calma. Felipe, calma. O que deu aqui depois? Ok, Tosco. Os jogadores Então esse é o diálogo, inclusive com muito mais vantagem do que a gente. Felipe aqui. Calma é o Felipe Melo, né? É isso. Com muito mais vantagem do Não é o que a Felipe gente, Diniz, não. logicamente. Felipe Melo, né? É o Felipe Melo que estava ali dando uma pressionada ali para que o jogo fosse reiniciado rapidamente, né? Mas aqui na transmissão a gente tem a imagem que vai para o ar. Então a gente teve a câmera 1, teve aquela mais aproximada e na cabine do VAR a gente percebeu que além dele usar de trás do gol, que para a gente ficou um pouquinho borrado, ele buscou a imagem da grua do outro lado do campo, apesar que o corpo do jogador ali tampava um pouquinho a visão, né? Buscou outros ângulos, usou a câmera invertida também, que é para a linha de impedimento. Então, por que eu concordo com a decisão? Primeiro que eu acho que se mantiverem esse critério aí, de analisar a posição do braço, numa posição que não está ampliando, ela está muito de acordo com a mudança da regra de 2021. O problema, qual é na minha avaliação? É que mesmo com a mudança da regra, a gente continuou marcando muito pênalti como esse. Então, o torcedor não entende. Quando o torcedor vê esse lance, esse tipo de lance, e durante o campeonato vai ter que ser o nosso papel aqui, de analisar os lances parecidos com esse para a gente avaliar se o critério está correto. Perfeito. Nessa decisão aqui está de acordo com o que recomenda a mudança da regra em 2021, a posição do braço que está na frente do corpo, a bola bate no braço que está abaixado e não no braço que está aberto, por isso que eu entendi como uma decisão correta. Perfeito. Eu tenho uma posição minoritária aqui, não sei qual é do Grafa, do Mansur, é de concordar com o PC. Concordei com o PC.
de não conseguir ter a convicção de que a bola iria no corpo do jogador. Eu também estou com o Rizek, eu não tenho a certeza absoluta se a bola iria, se não batesse no braço dele, bateria na barriga ou, sei lá, na costela dele. Eu não consigo. Mas entendo o critério levado para não dar, né? Porque eles têm essa convicção que nós não temos. Se ele aqui. marca o pênalti, é um erro? Por definição, é um erro? Com o braço nessa posição é um erro. Um erro. Mas se eu argumento isso, eu não tenho certeza. Se eu acho que vai pro gol, aí teria que marcar o pênalti. Sim, mas olha só, se esse braço dele também, se o braço do Manuel, digamos que não, ele não está virado aqui, certo? Ele está aqui, ao lado do corpo, e a bola bate aqui, numa posição natural, nesse braço abaixado, também não é pênalti. Aonde vem a marcação do pênalti com o braço, a bola em direção ao gol, e o braço pode estar até colado no corpo, ele recolhendo o braço. Quando ele salva o gol, tiramos o Fábio ali daquela posição. Ele está em cima da linha. É uma ação para salvar o gol e um toque, mesmo que seja acidental, aí tem que ser marcado o pênalti. Porque aquele critério lá daquele gol que não vale com a mão, também, no entendimento, no espírito da regra, não pode salvar um gol com a mão. Então, se a gente tirasse a figura do Fábio, colocasse o Manuel ali, numa posição que ele está salvando o gol, muda a interpretação, inclusive a mudança da regra para esse ano, até para aliviar um pouco, tira o cartão vermelho e aplica o cartão amarelo, porque ele está tentando de alguma forma jogar e não é uma mão deliberada. Mas é um entendimento que vai de acordo com a mudança de 2021. Esperamos que seja mantido esse critério daqui para frente. A decisão hoje, na minha avaliação, foi boa. Vasco reclamou também de um cartão amarelo para o Ganso, entendendo que poderia ser vermelho o cartão. E para você, PC? Vamos lá, vamos a essa disputa aí com o Matheus Carvalho, vamos lá. É importante ressaltar que a ação dos dois jogadores foi fora da disputa da bola, olha só, a bola já tinha sido tocada, o Ganso recebe um tranco do Matheus Carvalho e na sequência ele deixa o pé ali e atinge o Matheus Carvalho. O Wilton, com o controle de jogo, próximo, observando a situação, olha só, ele está com um bom ângulo, ele mostra o cartão amarelo para os dois jogadores. Eu vejo assim, o Ganso correu um risco muito grande? Correu. Mas eu não interpreto essa ação do Ganso como uma conduta violenta, né, com aquele impacto. Quando ocorre disputas fora da disputa da bola, o árbitro ele tem que ir avaliar o impacto. A conduta violenta não é só pelo contato em si, ele tem que avaliar o impacto, se o impacto é com aquela intensidade alta. Então, você tem um tranco do Matheus Carvalho, tem um pé deixado pelo Ganso. Essa decisão, para mim, ela está bem ali, assim, no campo da interpretação. Se o Wilton tivesse mostrado o cartão vermelho, eu estaria concordando com o Wilton. No cartão amarelo, como é uma decisão de campo, e que ele está tomando, ele observou, não tinha um ângulo diferente ali para o VAR mostrar um detalhe diferente, a decisão de campo foi respeitada. Mas por ser um fato fora da disputa da bola, né? Fora da disputa da bola, olha só, depois do tranco que o Ganso recebeu, então o Ganso ele ficou ali no limite da interpretação do Wilton Sampaio. Eu respeito a decisão de campo, mas se o Wilton também tivesse expulsado o jogador, estava dentro do critério que ele adotou ali. Porque toda conduta que é fora da disputa da bola, ele tem que avaliar a amplitude do impacto. Então, para o controle do jogo, o cartão amarelo para os dois jogadores, para mim, foi uma decisão boa, acertada para o jogo. E algo a declarar no gol anulado por impedimento do Verratti? Aí é uma questão que a gente fala sempre, né? A questão da paralaxe, né? Que parece que há uma mudança da posição de um objeto dependendo do ponto de vista do observador. Então, já vou pedir para a gente analisar já na câmera 1, que eu acho que é um ângulo até melhor do que a câmera de impedimento que foi usada. Paramos na hora do contato, se a gente puder voltar, por favor, aqui. Na hora do contato, vamos voltar um pouquinho, por favor. Na hora do passe, por favor, a gente para analisar a posição do Verratti. É que a computação gráfica foi traçada lá na câmera de impedimento. Paramos no contato, olha só. Então, é muito uma questão assim do ângulo que você vai observar o posicionamento dos jogadores, né? Eu vendo o jogo, quando teve esse lance, eu pensei comigo, vai anular. O assistente ele faz o trabalho do delay, né? Ele faz o trabalho do delay de esperar a jogada concluir, porque é uma posição ajustada, mas visualmente, analisando essa jogada aqui pela câmera principal do jogo, eu já tive a sensação na hora do jogo de impedimento. O que acontece? Vamos seguir o lance agora, por favor, podemos seguir. O assistente Leone Rocha, ele segue o protocolo, faz o delay da bandeira, espera a jogada concluir. Importante ressaltar que foi um impedimento marcado em campo, uma decisão de campo que foi revisada pelo VAR, checada, né? E a decisão de campo foi mantida. O que acontece? A gente viu pela câmera que está ali no meio do campo, né? E o VAR,
na hora de traçar a linha, ele utilizou a câmera de impedimento, podemos seguir, olha só, essa é uma câmera que ela está mais próxima aqui. Ele usou a câmera de impedimento que fica no prolongamento aqui da área de pênalti, e por ser uma distância, ele está usando a câmera de impedimento que fica lá no prolongamento da linha da área. E por ser uma distância muito grande da onde os jogadores se encontram, então realmente dá uma impressão de posição legal. Aí vem a questão do software, que vai exatamente definir a posição dos jogadores. Mas quando a gente vê por essa câmera aqui principal, na hora do jogo eu fiquei com a impressão já de impedimento. Mas quando você vai para um ângulo, observar, né, de um ângulo, de uma posição de uma câmera que está muito distante do fato, ela dá aquela impressão de ser mais ajustado do que quando a gente olha aqui pela câmera. Olha só, aqui é a câmera de impedimento, aí joga e ele traça a linha exatamente pela essa câmera chamada 16:50. Como é uma jogada lá na intermediária, dá uma impressão assim de bem ajustada, mas a linha azul no quadril aqui do Antônio Carlos, que era o penúltimo defensor, traçada no ponto corretamente, e a linha vermelha lá no joelho do Verratti, e a decisão de campo foi confirmada com um impedimento bem marcado. E vou falar, salvou o Manuel, que arma o contra-ataque, numa decisão muito equivocada, e o Antônio Carlos ali também, que tira mal a bola. Né? Isso, o Manuel já recua uma bola difícil para o Antônio Carlos, e a solução do Antônio Carlos também não é ideal. O VAR ali salvou a dupla de zaga que jogava naquele momento pelo Fluminense. IPC, treinador agora participa de cara ou coroa? É isso.